Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caro diácono, querido povo de Deus, para mim é uma alegria estar aqui nessa paróquia de André Carlone. Há um tempo atrás, quando eu sou da mesma turma do Ricardo, éramos a turma dos 7, éramos 7. Foi ordenado 6, mas ainda permanecemos os 7 unidos, né? Daniel foi o último a ser ordenado. E logo de início foi cogitado que eu viria para André Carlone, né? No meio do caminho fui para Viana e o Ricardo foi anunciado primeiro para André Carlone. E digo para vocês que vocês estão de parabéns, porque vocês ganharam o mais santo da nossa turma. Não estou dizendo que eu sou santo, mas o mais santo da turma André Carlone ganhou. Que até para nós estarmos na presença do Ricardo é algo que nos eleva. É certo que tem algumas vezes que a gente tem que puxar a orelha dele, né? Para algumas coisas. Mas somos muitos assim, né? Quando é para reclamar, nós reclamamos. E quando é para elogiar também, em turma, nós elogiamos. Nós brigamos uns pelos outros. Acho que a turma mais unida da Arquidiocese, eu acho que é essa nossa turma que foi ordenados no tempo da pandemia. E para falar sobre isso tudo, nós temos São Padre Pio, né? E é exemplo de São Padre Pio, e Ricardo é muito devoto de São Padre Pio, e desde o seminário demonstrou essa devoção de buscar, bem radical mesmo, essa santidade. E olha o que nos diz a leitura que acabamos de ler do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que somos nós, gente? Nada. Ontem nós escutamos a leitura que falava de São Mateus, um homem que tinha tudo, não precisava de nada, mas ao mesmo tempo apareceu um homem que falava, e é esse no qual Herodes começa a ter medo hoje. Quem é esse homem que está falando por aí? Eu acabei de matar João Batista, agora aparece outro. Jesus, ele passava e cativava muitas pessoas, e era ele que conhecia, ele conhece cada um e chama cada um pelo nome. Alguns ele dá a qualidade de apóstolo, outro, né, de discípulo, mas tinha aqueles o qual Jesus quis chamar de apóstolos, no qual ele chamou por primeiro para estar do seu lado e levar a igreja de Cristo, igreja católica, apostólica, e chama Mateus, vem e segue-me. E olha que Mateus, ao ouvir a palavra de Jesus, o segmento dizendo vem e segue-me, ele deixa tudo e concretiza isso num banquete. E é no banquete que Jesus se dá para cada um de nós, nesse encontro fraterno, nesse encontro de amor e de vida. São Mateus poderia muito bem não ter seguido. Eu tenho tudo. Ele tinha as vaidades da vida, ele tinha o luxo de casa, ele não tinha preocupação com nada, mas ele quis abandonar tudo e seguir aquele que não tinha onde repousar a cabeça. E olha que engraçado para hoje em dia, essa comunidade tem quantos anos? 4 anos, novinha. Amanhã, a comunidade mais velha da paróquia, qual é? A mais velha, sem ser aquela da antiga lá. São Pedro. Tem quantos anos São Pedro? 40? Então vamos começar por São Pedro. A senhora de São Pedro? Tem quantos anos lá? Ih, não fala. É muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, seja a comunidade, seja do bairro, nós sabemos a dificuldade que foi isso aqui no passado.
Não sabe? Tinha calçamento? Tinha um monte de casa bonitinha, rua dividida? Tinha ônibus para passar aqui? Tinha Uber? Quando chovia, como é que vocês iam para a igreja? Com as pernas cheias de lama, né? Chegava em casa com as canelas todas cinzentas que dava para escrever o nome. Não era assim? E às vezes talvez não tinha nem água, que foi o início do bairro. E os mais velhos vai dizer, nossa, nós passamos dificuldades. Como é que é? 33 metros para puxar. E ainda quando puxava vinha magia no meio, né? Aquele monte de sapo ainda vinha, né? Magia. Vocês, os mais velhos, sabem a dificuldade que passaram para chegar até isso aqui. Tinha vaidade naquela época? Vocês se preocupavam com o reboco na cara que ia passar para vir para a igreja? Se preocupavam? Não. O perfume, qual é o perfume que usava? Usava Tabu, Charisma, Chimere. Não era isso? Toque de amor. Mas pega o perfume desse e vai colocar hoje em dia. Ninguém quer nem saber. Vaidade. Mas era o melhor que a gente tinha e a gente queria se doar completamente para o reino de Deus. Pergunta à juventude hoje em dia, né? Para comprar uma argola daquela menina ali que está na orelha dela, lá. Quem é que podia comprar? Era difícil, comprava aquelas bijuteriazinhas pequenininhas, né? As dificuldades que cada um de nós passávamos e não tinha vaidade no coração. Como seria gostoso de voltar o nosso tempo no qual nós demonstrávamos que tínhamos mais fé. Hoje nós temos tudo e parece ainda que não temos nada, não é assim? Temos tudo e parece que não temos nada. Hoje em dia nós temos a nossa juventude Nutella, não é assim? É completamente Nutella. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu sou novo, gente, mas não sou tão velho, não. Porque a gente falava a feira do mês, né? A gente esperava a feira do mês e rezava para que viesse aquele biscoitinho passatempo com as carinhas de bichinho, não era? Ou quando dava de comprar aquele iogurte, que era do mais barato, não era nem Yakult, Yakult era de rico, né? Você tinha que brigar para comer os 4 que vinha. Sorvete, misericórdia, você não tinha nem que saber de sorvete, só era uma vez por mês. Não era assim? Para ir numa sorveteria lá no centro de Vitória, outro lugar assim, para comer, né? Aquele bichinho lá, aquele chocolatezinho, todinho, né? O todinho era a briga para quando chegava dentro de casa. Hoje a realidade que nós temos hoje em dia, principalmente dos mais novos, não dá valor que tem. Não dá valor. Se abre um biscoito, coma metade e deixa o resto para a formiga comer. Vai tomar alguma coisa pela metade. Será que esse povo sabe o que é o sofrimento? E é engraçado que o pai e a mãe ainda dão risada, né? Come tudo, menino. Ah, não quero mais não. Ah, então guarda para lá. No outro dia vai pegar, tá tudo mole, aquele que era para ser comido no mesmo dia. Quais são as nossas vaidades, gente? Vocês são da época de colocar uma mochila para ir na escola todo ano? Hoje tem que comprar todo ano Hot Wheels, como é que é? O Homem de Ferro, Spider-Man, e por aí vai. Todo ano tem que ter uma mochila diferente. Mas pergunta ao seu pai e sua mãe Menina, tu já perguntou sua mãe e seu pai o que eles iam levar para a escola? Já? Eu tô olhando só para ela, tadinha. Tem alguns que é na época de colocar diácono, não sei, já que tem uma cara de rico.
Aqueles que pegavam o saco de arroz de 5 litros e faziam embornarzinho, gente. Usava o último o cotoco de lápis, né? Aquele lápis desse tamanhozinho, você está ali escrevendo. Aquela borracha do Ascol que ficava pequenininha desse tamanho, você usava há 4 anos. E não se preocupava com aquilo que estou carregando. E não tinha vergonha de sair com o seu saquinho de arroz com um caderno, né? Um caderno que era uma matéria só, 2 anos. Enquanto tinha folha, você estava escrevendo todo ano, né? Vaidade das vaidades. Nós queremos tudo de bom hoje. Mas ao mesmo tempo queremos tudo de bom e esquecemos aquele que é essencial na nossa vida. Será que nós buscamos aquele que é realmente bom na nossa vida? Essas pessoas que passaram por dificuldades, hoje são grandes homens e são grandes mulheres. Esses cabelos platinados por aí afora, que não são cabelos brancos, né? Não pode dizer que são cabelos brancos ou velhos. São cabelos platinados. Sabe o que dizer do que é o sofrimento? Mas será que sofrer é bom? Sofrer é bom, gente? Não é bom? Será que o sofrimento da cruz de Jesus foi bom ou foi ruim? Foi bom ou foi ruim? Foi bom. Ele se entregou livremente pelos nossos pecados. Ele se entregou por amor. E vocês sabem que todo sofrimento que passou, que nós passamos ou que iremos passar, são sofrimentos bons. Que todo sofrimento nos reergue, né? Nos levanta, nos faz ser homens e mulheres diferentes. É através do sofrimento que nós olhamos a sabedoria dos anciãos, dos antigos, no qual vão dizer para cada um de nós: não faça isso porque eu já passei. Não faça isso porque o caminho é esse. E como é bom escutar os conselhos dos nossos pais. Como é bom escutar o conselho da igreja. Olha o que São Padre Pio fazia. A pessoa poderia vir com todo o sofrimento que fosse, com toda a ânsia que fosse, com todo o pecado que fosse, ele estava ali para orientar, para ajudar, para curar. E mesmo quando você não quisesse falar os seus pecados, ele dava um monte de tapa na cara. Acorda para a vida. Deus me livre que eu não quero ter essas coisas. A pessoa olhar para você e ver o seu pecado, minha. Deus me livre. Graças a Deus. Eu tenho medo de um padre chegar perto de mim assim, eu for confessar e dizer: Padre Israel, você tem mais coisas. Não quero isso para mim não. É melhor ser sincero com Deus, né? Mas se vier a graça, né? São Padre Pio foi exemplo para nos mostrar o caminho da salvação e o caminho da conversão. E o nosso caminho para a salvação, o nosso itinerário para chegar até Deus está justamente nisso: libertar-nos das vaidades da vida que nós carregamos, no sentido próprio desse seguimento de Cristo Jesus, até mesmo quando aquilo que nós fazemos na igreja incomoda as pessoas. E tem aqueles que acham que está também no segmento de Cristo dentro da igreja é para auto se engrandecer. Padres que acham que está pregando a Ele próprio, bispos que se acham que estão pregando a Ele próprio, papas ou cardeais. Nós somos simplesmente pequenos servos na vinha do Senhor, no qual não somos nós, pastores, que devemos nos aparecer, mas sim o próprio Cristo. Somos servos de Deus, estamos a serviço da igreja. A mesma coisa acontece com os leigos. Graças a Deus que nessa paróquia
não tem nenhum grupo entre si que brigam. É o quê? Ô Nina, espera um pouquinho. Tadinho por quê? Não, eu acredito que aqui é uma paróquia que não tem brigas nenhuma. Nem com a liturgia, nem com a música, né, Diácono? Nem entre os coroinhas, ó, tudo com a cara de santinho, de anjinho. Não é, menino? A dali tem uma cara de freira. Esse aqui com certeza vai ser padre. É isso mesmo? Ah, vamos rezar, né? Não deve ter dificuldades e brigas entre nós, porque o nosso caminho, essa é a realidade com Cristo. Imagine que quando Herodes escuta dizer que havia um homem pregando, falando, chamando esse monte de gente para o seguimento, ele começa de novo a ter essa vaidade e essa briga. Não é que Herodes quis matar simplesmente João Batista porque estava interessado, porque queria bater com a língua nos dentes, que ele estava ficando com quem não devia. Mas sim também por aquilo que o profeta vem denunciar. Ele tinha medo de João Batista. Ter medo de João Batista é ter medo da palavra de Deus. E mais uma vez aparece a palavra de Deus falando para todos aqueles, e ele estava com medo. Acaso eu não matei esse daí? Quem é João Batista? Ressuscitou de novo? E o que nós devemos pregar, gente? Nós devemos passar simplesmente a mão na cabeça? Sim? Não. Nós devemos vivenciar a realidade de Deus, que é vida e que é verdade. Que é vida e que é verdade. E não sermos falsos com a palavra. Vocês lembram que domingo passado a leitura foi justamente sobre honestidade? Não foi isso? Eu vou contar um fato que aconteceu comigo na semana passada. Eu sou meio avoado, né? Daí eu estava num bairro lá de Viana, Bom Pastor, e fui cortar o cabelo. Eu ia ser padrinho de casamento na catedral, estava todo bonitinho, né? Saí do bairro, saindo do salão de cabeleireiro, encontrei um deputado estadual, que é vereador. Ixi, está gravando. Pode ver. Que é vereador em Viana. Todo mundo já sabe, só tem um candidato vereador. Ótimo. Aí ele falou: padre, tudo bem? Aquela coisa toda de político, né? Bateu no meu peito, abraçou assim, né? Padre, Deus abençoe. Aí ele falou assim: vamos tirar uma foto aqui para eu mandar para minha esposa. Bora, tio. Eu fiz um negócio no cabelo lá. Eu falei: não, tô todo coisado aqui. Não, vou mandar para minha esposa. Foi lá, tirou a foto, né? Aí eu saí do salão de cabeleireiro, conversei com umas 3, 4, 5 pessoas. Fui para casa, estacionei o carro na porta de casa, desci a praça da igreja, né? E até chegar na casa que eu queria chegar, conversei com um monte de gente. Chego na casa da mulher e o pessoal tudo ficou rindo da minha cara. Eu falei assim: uai, gente, o que tem? Tô cagado? O que é? Padre, se eu não viu, o quê? Você está com um adesivo de candidato no peito. Aí eu falei: filho de uma boa mãe, não acredito. Aí depois que vi, analisar, bateu no meu peito, colocou o adesivo. E onde é que está a honestidade desse candidato, gente? Né? Você colocar um adesivo no carro, fala assim: por favor, posso colocar um adesivo no seu carro? Né? Não, você quer um adesivozinho para você colocar no peito? Não, eu levo para casa, lá eu vejo se quero, se não. Olha a honestidade, né? Está indo por uma vaidade do mundo, da vida, mas ao mesmo tempo querendo se fazer nas costas dos outros. E tem muitas pessoas entre nós
que são desonestos, buscam as vaidades da vida em cima das outras pessoas. Mas, imbecil, Deus cobra de cada um de nós. Nós nunca podemos alcançar a vida eterna, nunca podemos alcançar as coisas na vida passando por cima das pessoas ou querendo tirar vantagem daqueles até que são os mais fracos, né? E alguns ainda, desculpa estar falando isso, até que está gravando, outros perguntaram assim: padre, você vai votar no Bolsonaro ou no Lula? Para que quer saber do meu voto? Não é? Para que você quer? Se você vota no Lula, problema seu. Se você vota no Bolsonaro, problema seu. Ah, eu não vou votar no Lula porque o Lula é um ladrão safado. Ok, eu vou votar no Bolsonaro. Ah, eu não voto no Bolsonaro porque Bolsonaro é um desumano, que é genocida, que é não sei o quê, tudo ida. Mas é um direito seu em votar em quem você quiser. É a sua consciência e Deus. Qual é a orientação da igreja? Verifique as propostas, os partidos, pererê, e vote. Mas não cabe a cada um de nós dizer assim: vote em fulano. Eu sei quem eu vou votar. E vou votar naquilo que a igreja diz, não é? Todo mundo sabe a opinião da igreja e nós devemos valer-nos na opinião da igreja, né? E sermos honestos naquilo que Deus coloca para cada um de nós. E não irmos pelas nossas vaidades. Talvez a minha vaidade é buscar alguém que sempre tem um poder e sempre me ajudou. E nessa questão de poder, até mesmo dentro da igreja, é algo muito feio. E olha que São Padre Pio, na sua simplicidade, cativava tantas pessoas. Eu fico com o coração tão atribulado quando eu vejo alguns padres que querem, né, subir no poder. Os meninos falaram para mim assim uma vez: padre, você poderia ser blogueirinho, né? Eu não tenho paciência para ficar em Instagram. E eu caí na besteira de fazer 2 Instagrams, você acredita? Tem um Elton, que é o meu apelido, né? Depois que tornei-me padre, coloquei o Zaelton, né? E só para amigos. Oh, besteira, meu Deus do céu. Existe uma coisa desgracenta na vida, é o tal das redes sociais. É o tal das... E eu estou tentando me libertar para cortar, não ter mais nada. Mas toda vez que eu penso que vou não ter nada, aí o pessoal fala: qual é o seu Instagram? Ai, meu Deus do céu, lá vem com isso de novo. Que é o diabo da maior perca de tempo, você ficar lá o tempo todo com aquele dedo que não para, e é viciante, não é? É viciante. Eu não posso mais nada, que também entra nessa questão da vaidade, porque o padre posta alguma coisa, ele chove de comentários, você não responde, o padre é metido. Gente, o padre não... o padre foi lá em André Carlone, mas acabei de mandar a solicitação para ele. Ele não me aceitou. Deus me livre. Cuidado com as vaidades da vida, gente. Cuidado. Porque o nosso itinerário, a única vaidade que nós devemos ter é briga. Uma briga boa pelo confessionário. Não é? Se nós não confessamos, nós nunca entenderemos o caminho do altar. O Padre Ricardo disse que é o tempo todo ele atendendo confissão aqui, né? Não é, gente? Não é? Eu acredito que vocês se confessam sempre, né? Porque eu prefiro acreditar que um boi esteja voando que o padre esteja mentindo, né? O Padre Ricardo disse que uma paróquia que se confessa, que reza o terço, que faz jejum, que faz penitência. Olha quantas coisas boas que nós deveríamos ter vaidade. Eu faço jejum. Eu vou me confessar. Eu faço peregrinação, né? Eu cumpro os mandamentos da igreja. E isso é interessante para dizer assim: a minha vaidade é estar o tempo todo na capela do Santíssimo. A única vaidade que eu tenho. E não ter medo depois de propagar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de vida. Que nós possamos cada dia mais
olharmos em direção daquele que é tudo para nós, que nos mostra o caminho a seguir, verdadeiramente Ele que é caminho, verdade e vida, para que, a exemplo de São Padre Pio, nós possamos escolher, entender melhor quais são os estigmas da nossa vida. Qual é o seu estigma? Já parou para pensar? Qual é a sua cruz que você está carregando há muito tempo? Qual é a sua cruz, mulher? Tu? É seu esposo, é? Qual é a sua cruz? Olá, é a sua cruz? Talvez a sua cruz seja seu esposo, não é? Misericórdia, você ter um marido que vai para o banheiro tomar banho, pega a toalha molhada, bota em cima da cama, vai no banheiro fazer xixi, molha tudo, vai escovar os dentes, sempre esquece de tapar a tampinha da pasta de dente. Não é assim? Aquele marido que é o tempo todo o prato de comida na mão. Toma aqui, filho. Meu bem, fiz o seu prato. Talvez a sua cruz seja seu esposo. Talvez a sua cruz seja a sua esposa que o tempo todo no seu ouvido falando, não deixa de falar. Todo mês quer dinheiro. Todo mês quer pagar as contas. Talvez a sua cruz seja seus filhos, que esteja passando por algum problema, que não é aquele filho, eu queria que ele fosse de tal forma, Padre. Ainda não é. Talvez seja a sua cruz, mas não significa que seja coisas ruins, mas são cruzes para nos edificar. E quem é na sua vida que te edifica todos os dias, a todos os instantes? Deus nos dá essas cruzes para nos edificar. Então, pegue a sua cruz de cada dia e siga-me, sem reclamar. E faça como Santa Mônica, reze. Nós, se não temos uma vida de oração, nós nunca conseguiremos ficar de pé junto à cruz. Iremos o tempo todo autodescobrir em nós doenças. Uma dor na junta, uma dor na palma, uma dor nas pernas, uma dor na bacia, uma dor no lar, não é? É dor para tudo quanto é lado, porque nós acreditamos que estamos doentes e estamos numa sociedade doente. Que nós possamos buscar a vida e procurar aquele que é médico dos médicos, para tirar de cada um de nós as grandes vaidades da vida que vêm assolar ou bater a nossa porta, que nós possamos escutar a voz de Jesus, a mão de Jesus que diz: eis que estou à porta e bato, e que nós possamos abrir o nosso coração para Cristo Jesus, que veio nos libertar e salvar de todo o poder do mal. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé, irmãos.